Olá, turma, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no canal. E na aula de hoje nós vamos resolver esse limite de x ao quadrado menos 2x mais 1, dividido por x menos 1, quando x tende para 1. A primeira coisa que você deve fazer é substituir a tendência do x na função. Então, eu vou ter que 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 1, dividido por 1 menos 1. Então, observe que o resultado, tanto do numerador como do denominador, é zero. Então, eu estou numa situação 0 sobre 0, que se chama de indeterminação ou forma indeterminada. Toda vez que acontece isso, o nosso objetivo, ou seja, o segundo passo da solução do limite, é reescrever a função de uma outra maneira, de forma que essa indeterminação desapareça e então chegamos no resultado do limite, que é o nosso objetivo principal. Então, é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar essa função aqui e reescrever de uma outra forma. Observe que o numerador da função é uma função do segundo grau. Então, nós podemos reescrever este numerador na sua forma fatorada, que é x menos x', que multiplica x menos o x duas linhas, aonde o x' e o x duas linhas são as raízes dessa função do segundo grau. Então, agora nós vamos encontrar as duas raízes dessa função. Com o objetivo de reescrever a nossa função do segundo grau na sua forma fatorada, nós vamos encontrar as duas raízes, x' e x duas linhas dessa equação do segundo grau. Lembrando que a estrutura básica, escrita de uma forma generalizada de uma equação do segundo grau, é essa aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a formulação utilizada eu coloquei aqui do lado para que a gente possa se lembrar das fórmulas utilizadas para encontrar as duas raízes de uma equação do segundo grau. Então, a gente começa calculando esse delta. Então, vamos lá calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado. E quem é o b? O b é o coeficiente do x. Então, no nosso caso específico aqui, o b vale menos 2. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a. E quem é o a? O a é o coeficiente do x ao quadrado. Então, o coeficiente da nossa equação de segundo grau, como não tem nada aqui, é o número 1, que ele está aqui de maneira invisível. Então, a gente já sabe que é o número 1. 4 vezes 1 vezes o c. E quem é o c? C é o termo sozinho. E quem é o termo sozinho da nossa equação? É o número 1. Então, vezes 1. E agora é só fazer essa continha aqui. Menos 2 ao quadrado é 4, 4 positivo. Então, eu vou ter 4 menos 4 vezes 1, que é 4. Então, eu vou ter 4 menos 4, que é 0. Então, o delta é zero e a raiz quadrada de zero é zero também, ou seja, x' é apenas o menos b dividido por 2a. E quem é o b? O b é menos 2, mas tem o menos da fórmula, então vai ficar menos o menos 2. Como o delta é zero e a raiz de zero é zero, não precisamos escrever aqui. Dividido por 2a. O a nós já sabemos que vale 1, então 2 vezes 1 é 2. Então, menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, essa aqui é a nossa primeira raiz, que no caso também vai ser igual à segunda raiz, porque o delta é zero. Então, vai recair na mesma fórmula, menos b dividido por 2a. Então, x duas linhas também é igual a 1.
Então, eu já tenho aqui x' e x duas linhas. Agora, nós vamos voltar para o nosso problema inicial, que é o problema de limite, e vamos reescrever a nossa função do segundo grau na sua forma fatorada, já sabendo que as duas raízes são iguais e são iguais ao número 1. Agora, como nós já sabemos as duas raízes desta função do segundo grau, que está aqui no numerador, nós vamos apenas reescrever o limite de uma outra forma, ou seja, aqui no numerador eu vou ter x menos 1, que multiplica x menos 1. E o denominador continua como está. Aqui eu não preciso fazer absolutamente nada, x menos 1. Quando x tende para 1. Escrito o limite dessa forma, eu continuo na situação da indeterminação do limite. Mas agora, como eu reescrevi de uma outra maneira, eu posso cortar esses dois termos. E nesse momento em que a gente corta algum termo do numerador com outro termo do denominador, é quando a indeterminação desaparece. Então, aqui agora eu tenho o limite de x menos 1 quando x tende para 1. Agora, é só substituir a tendência da variável x na função, então eu vou ter 1 menos 1, que é igual a 0. Ou seja, o resultado final do meu limite é o número 0. Bom, turma, essa foi a aula de hoje e até o próximo vídeo.